Olá, alunos do primeiro ano do ensino médio e do segundo ano do ensino médio. Sou eu novamente, Maria Violante, para trazer para vocês mais um vídeo com mais matéria nova, agora no início de março. Infelizmente, a gente ainda não se conheceu. Eu não pude perguntar para vocês o que vocês sabem ou o que vocês não sabem, mas eu sei que vocês estão ou no primeiro ano ou no segundo ano do ensino médio. E isso significa que pelo menos você já viu inglês no sexto, sétimo, oitavo e nono. Lembra que na aula passada eu fiz um resumão do presente? É preciso saber o presente para você reconhecer alguns verbos que a gente faz na nossa rotina. Dessa vez eu vou falar um pouco sobre os verbos no passado. Mas professora, nem deu tempo de aprender o presente. Olha, eu preciso estar em contato com vocês para a gente ver o que vocês já conhecem. Mas nesse momento, a gente precisa ir adiante. E para juntar depois numa atividade esse presente com esse passado. Sabe por quê? Porque o objetivo do bimestre é vocês lerem uma notícia. Mesmo que seja uma notícia curta. E a notícia é cheia de verbo, não é? Um carro bateu com outro na Via Dutra, causou um engarrafamento. Uma criança foi achada perdida em tal lugar. Um país declarou guerra a outro país. Todas as notícias têm verbos. E a gente precisa dar uma geral nesses verbos para a gente saber ler um pouquinho, compreender um pouquinho essas notícias. Eu vou focar então nos verbos que eu usei da minha rotina, para depois que a gente fizer resumo do presente, resumo do passado, características da notícia, a gente vai focar nos tipos de verbos que acontecem nas notícias. Para isso, vamos ver rapidinho os verbos no passado. Bem, eu vou contrastar com as atividades que eu digo que eu normalmente faço para dizer se eu fiz ontem ou não. First of all, always significa sempre. E eu falei para vocês naquele vídeo. I wake up in the morning and I clean my house. I always clean my house. Eu sempre limpo a casa. E ontem eu limpei também. Yesterday, I cleaned my house. Eu também falei o seguinte. I usually ride my bike. Ai, professora, always, usually. Isso tem a ver com presente, hein? Always é sempre e usually é com muita frequência. I usually ride my bike. Yesterday, I rode my bike. Nós acabamos de ver dois tipos de verbos que funcionam de formas diferentes no passado. Quando eu falei I cleaned my house, eu botei um ed no final, e você percebeu. Quando eu falei I rode my bike, era diferente de ride. Eu não falei rided, eu falei rode. Eu tenho certeza que você já ouviu falar nos verbos regulares e nos verbos irregulares no passado. Então, eu vou mencionar alguns verbos regulares no passado. Por que é regular? Porque é só colocar o ed para mostrar que é no passado. Antes que você venha me dizer que isso é difícil, vem me dizer o seguinte. Eu usei de exemplo, I cleaned my house, né? Não que eu goste de limpar, não, mas é que é a minha rotina. Agora, se fosse em português... Eu limpei, tu limpaste, ele limpou. Nós limpamos, vós limpastes, acho que com S no final. Eles limparam. Gente, você vai me dizer que isso é mais fácil do que inglês? Ah, não aceito. Quer ver um monte de verbo que termina com ed na hora do passado? Eu tenho I cleaned, I finished, I stopped, I played. Se vier me falar que isso é mais difícil que português, eu não aceito. Já os verbos irregulares são aqueles que são diferentes. Ah, então tá vendo? É difícil? Não. Se você usa muito, você não vai ter dificuldade. Por exemplo, I always go to Getúlio Vargas. Yesterday, ontem, I went to Getúlio Vargas. Went is the past of go. I usually go to the supermarket. Yesterday, I didn't go to the supermarket. Quando é negativo, eu coloco didn't e não precisa variar o verbo. Olha só que moleza. Muita informação? Vamos começar novamente. Nós estamos vendo aqui os verbos no passado. Em inglês, tem dois tipos. O que simplesmente eu coloco um edzinho para dizer que está no passado e os outros que variam bastante. Agora,
é usar os verbos, né? Então, eu vou fazer o seguinte, para ter um contraste, eu vou falar uma frase no presente, usando always, usually, sometimes, e uma frase no passado, usando uma expressão do passado, como, por exemplo, yesterday, last week, semana passada, last month, mês passado, e por aí vai. Vamos lá? I usually ride my bike. Yesterday, I rode my bike. I usually wash the dishes. Yesterday, I washed the dishes. Ai, professora, mas eu não ouvi você falando washed. Porque não fala, você fala rápido. I washed the dishes yesterday. I walk my dogs every day. Yesterday, I walked my dogs. I sometimes watch TV. Last week, I watched TV. I never smoke. Yesterday, I didn't smoke. I have a car. I drive my car. Yesterday, I drove my car to Getúlio Vargas. I teach English at Getúlio Vargas. Yesterday, on Friday, I taught my students. Bem, isso está longe de ser uma aula completa e explicada e detalhada sobre o passado. Isso aqui é para você lembrar o que você já deve saber sobre o passado. E agora, no Google Classroom, a gente coloca a atividade e às vezes a gente pede para o aluno devolver. De que forma essa atividade será devolvida? Só na semana que vem eu vou mandar um Google formulário juntando o presente e o passado para você estudar. Neste momento, o que você precisa? Você precisa assistir esse vídeo todo novamente e escrever todos os verbos que eu falei. Não é para escrever em português. Se você não sabe o verbo, arruma um jeito de fazer um desenho para mostrar o significado desse verbo. Eu tenho certeza que eu falei uns 10 verbos diferentes. E seria interessante, o cachorro latindo aí, seria interessante você botar o formato deste verbo no passado. Não conta para ninguém não, mas o formato do verbo no passado é para todo mundo igual. Muito mais fácil que em português. A gente se vê por aí. Bye, bye!